Olá, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, passando aqui para fazer um vídeo sobre oferta de primícias. Estou com a Bíblia aqui embaixo, vai ter muito texto bíblico. Primícias é uma prática cujo principal alvo é honrar a Deus. Esse é o ponto. Oferta de primícias. O que significa isso, né? Primícias, biblicamente falando, significa primeiro, primordial, primeiros frutos, primeiros animais, primeiras produções, primeiros lucros, primeira renda, primeira entrada. Seria basicamente isso. Oferta de primícias, então, é uma prática bíblica, tá? Muito comum, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, e ela é feita como sinal de gratidão, de fé e de confiança plena em Deus. Sabe quem foi o primeiro homem na Bíblia que deu uma oferta de primícias? Abel. Está lá em Gênesis 4:4, que diz assim: Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho. E aí o texto continua, mas o ponto aqui é: agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Deus não pediu ele para fazer, mas ele resolveu fazer. Então esse é o primeiro registro, logo no primeiro livro bíblico, escrito por Moisés, a respeito de oferta de primícias. Então a oferta de primícias é a primeira oferta que a gente percebe na Bíblia, é a primeira, né? Até porque o nome diz primícias, né? E foi a primeira registrada na Bíblia também. Primeiro, Deus se agrada do homem, da sua entrega, do seu amor, da sua fé, da sua gratidão. Depois da oferta. É assim que funciona no mundo espiritual. Por isso que a gente tem que fazê-lo por gratidão e honra a Deus e não por outra coisa. Bom, oferta de primícias, então. Os primeiros frutos, as primeiras produções, não é? Os primeiros lucros eram levados em oferta ao Senhor. Tá, por quê e para quê? Então vamos lá agora com textos bíblicos, tá? Não retenham as ofertas de suas colheitas. A Bíblia está aqui embaixo. Consagrem-me o primeiro filho de vocês e a primeira cria das vacas, das ovelhas e das cabras. Durante 7 dias a cria ficará com a mãe, mas no 8º dia entreguem-na a mim. Êxodo 22, 29 a 30. Depois, em Números 15, de 20 a 21, vai dizer assim: apresentem um bolo feito das primícias da farinha de vocês. Agora já são cereais, ó. Apresentem-no como contribuição da sua colheita. Em todas as suas gerações, ó, é perpétuo, né? Vocês apresentarão das primícias da farinha uma contribuição ao Senhor. Eu sei muita gente que fala assim: mas agora nós estamos vivendo a graça. A graça nunca deixou de existir. A graça sempre existiu e sempre vai existir. Então essa separação que fazem, eu discordo. Quem não quiser concordar comigo é um direito de cada um. Eu não discuto essas questões. Eu demorei a aprender isso, mas eu aprendi. A graça sempre existiu e sempre vai existir. Então foi a graça que abriu o Mar Vermelho, foi a graça que guardou José, foi a graça que tirou, né, Abraão lá da terra dele e trouxe para a terra prometida. Tudo isso foi a graça que sustentou o povo no deserto. Quem dava água lá era o próprio Jesus. Enfim, são tantas coisas que a gente não discute. E outra coisa, nós somos a Israel espiritual de Deus. A graça veio até mim, a salvação veio até mim por causa de um judeu, Jesus, que diz que veio para os seus e os seus o rejeitaram, e aí ela veio para mim. Então eu sou, né, descendente de Israel por adoção em Cristo Jesus. Então tudo que pertence a Israel pertence a mim também. Sob o ponto de vista de Deus. Estou falando aqui de coisas espirituais. Bom, então a primícia também é minha. Eu posso fazê-lo se eu quiser. Depois, em Levítico, capítulo 23, de 10 a 14, eu estou fazendo questão de ler isso, né?
Diga o seguinte aos israelitas, Deus está falando para os seus, isso aqui é coisa para crente, isso não é para quem não é crente. Quando vocês entrarem na terra que eu dou a vocês e fizerem colheita, tragam ao sacerdote um feixe do primeiro cereal que colherem. O sacerdote moverá ritualmente o feixe perante o Senhor para que seja aceito em favor de vocês. Ele o moverá no dia seguinte ao sábado. No dia em que mover o feixe, vocês oferecerão um holocausto ao Senhor, um cordeiro de 1 ano de idade sem defeito. Apresentem também uma oferta de cereal de 2 jarros da melhor farinha amassada, com óleo, oferta ao Senhor preparada no fogo, de aroma agradável, uma oferta derramada de 1 litro de vinho. Vocês não poderão comer pão algum, nem cereal tostado, nem cereal novo, até o dia que trouxerem essa oferta ao Deus de vocês. Isso é um decreto perpétuo para todas as suas gerações, onde quer que morarem. Deus já sabia que o povo ia se espalhar, né? Os judeus. Bom, outro texto, Provérbios 3, de 9 a 10. Vai dizer assim: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. E aí os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Ponto. Vou mais um agora. 1 Coríntios 3, 7. Porque reconheciam que toda produção, todo fruto, provém da bênção de Deus. Nem o que planta, nem o que rega é coisa alguma, mas Deus é quem dá o crescimento. Pronto. Também no Novo Testamento. 1 Coríntios 3, 7. Porque reconheciam que toda produção, todo fruto, né, provém do Senhor. E aí, eles sabiam quem é que gerava tudo isso, quem dava o crescimento para tudo que eles plantavam. Claro que eu estou falando de uma Israel que era cujo maior produção era agrícola. Bom, vamos agora em Romanos 11, 16, que diz assim: para que toda produção, fruto, rebanho, trabalho, lucro, seja santificado, consagrado a Deus. Se as primícias são santas, igualmente será a totalidade. Se for santa a raiz, todos os ramos o serão. Está lá em Romanos. Então, o grande significado da oferta de primícias é dar a Deus o melhor, a primeira parte, e assim abençoar o todo. É isso que está lá na Bíblia. Ao entregar a sua oferta de primícias ao sacerdote no altar, é necessário orar ao Senhor, com certeza. Né? Isso é uma dádiva, um oferecimento que você está fazendo a Deus, pedindo a Ele, Deus, para abençoar a sua fé, para crer na promessa da palavra de Deus sobre a sua vida, sobre o seu negócio, sobre aquilo que você estiver ofertando. Muito bem. Hebreus 11, verso 3, vai dizer assim: pela fé, observe bem a fé, é fé, não é outra coisa, não faça por outra coisa, não faça como negociata, nem troca, não é isso, é fé. Pela fé, Abel ofereceu a Deus o mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas, e ele fez a oferta de primícia. Por meio dela, também, mesmo depois de morto, ainda fala. Ou seja, Abel está morto há tantos anos e a oferta dele ainda continua falando, até os dias atuais. Então, ou seja, a oferta dele ainda é atual. Ela continua falando. Está no livro dos Hebreus, já no Novo Testamento. É muito importante dizer aqui, e eu faço isso com muita propriedade: oferta de primícia não é obrigatoriedade. Você não é obrigado a fazê-lo. Primícias é uma questão de fé em Deus e honra ao Senhor. Ponto. É isso aí. Assim como o dízimo, né? Uma oferta tem que partir de um entendimento da palavra de Deus e da certeza no seu coração. Porque a oferta de primícias e os dízimos e qualquer outra oferta precisam ser entregues com alegria. Não pode haver constrangimento. Você não pode fazê-lo com tristeza no seu coração. Não, de jeito nenhum. É com alegria. Então, para a gente fechar esse vídeo, primícias é um ato de honra. Guarda isso. Pois distingue a Deus como o primeiro lugar em nossa
vida. O princípio disso está em Mateus capítulo 6, verso 33, que diz assim, Novo Testamento: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Então, Deus em primeiro lugar. Que Deus te abençoe e que você, se assim o fizer, faça como está aqui no vídeo. Honre a Deus sempre.